bem-vindos ao podcast Cultura DevOps, um podcast para quem busca entender sobre o tema e se destacar no mercado de trabalho com maior velocidade, tanto na inovação quanto na qualidade das suas entregas. Aqui a gente discute através de dados e histórias reais os melhores caminhos para implantar e escalar a cultura DevOps. E assim você vai colher muitos resultados com experiências novas para agregar ao seu cliente, com temas envolvendo segurança e tantas coisas legais. Ou seja, sua entrega de valor vai crescer gradativamente. Se você gosta desse conteúdo, compartilhe aí com seu squad, com seu time, com a sua empresa. Ajude esse material a chegar a muitas outras pessoas. Bom, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que momento você está escutando, vai que você está escutando na academia, vai que você está escutando no seu intervalo de trabalho, vai que você está escutando em algum outro momento. E hoje nós vamos falar de um tema muito legal. E aí, como a própria nossa introdução diz, a gente traz histórias reais. E hoje a gente vai falar sobre Kubernetes. Kubernetes aplicado no dia a dia. E quem vai falar com a gente aqui é o Ângelo Borsoi Ross. Bem-vindo, Ângelo. Tudo bom com você? Tudo certo. Beleza. Deixa eu só apresentar aqui, ó. Segundo o seu LinkedIn, você é DevSecOps Engineer, correto? Correto. Então, tô aqui trabalhando na Objective já faz 4 anos como DevSecOps. Falo aqui diretamente da cidade de Curitiba, mas não quer dizer que a nossa atuação é em Curitiba, né? Nossa atuação aqui é global, e inclusive global e multi-cloud, multi-ambiente e às vezes até on-premises também. Boa. Então o alcance vai longe. Legal. Seja bem-vindo aí. Obrigado por ter aceito o desafio aí de falar um pouquinho do seu dia a dia aí sobre Kubernetes, que eu acho que o objetivo desse episódio aqui não é ficar ensinando o basicão de Kubernetes, mas é falar sobre a ferramenta e sobre desafios que você tem passado e desenvolvido. Mas para começar essa história inteira, tem gente que nunca ouviu falar o que é do tal do Kubernetes. Você consegue dar um breve resumo aí sobre isso? Claro. Se você for pesquisar, a primeira coisa que vai aparecer sobre Kubernetes é um orquestrador de containers. Mas eu sempre tive uma dificuldade para entender o que querem dizer com orquestrador. É o cara lá da orquestra com a vareta? Vai ter alguém fazendo isso com meus containers? Mais ou menos. Não exatamente, né? Então, para desmistificar, já que é a parte do DevOps, né? Você pode pensar que o Kubernetes, na verdade, não é uma coisa. Ele é uma coleção de programas que cuida dos seus containers. Qual que é a ideia? Você fala para o Kubernetes, aqui tem uma lista de containers para você executar. O Kubernetes se preocupa como, onde, até às vezes o porquê você executa um container. Se você ir um pouco mais avançado, ele pode ser usado até como uma plataforma para suas aplicações. Então você, usando o Kubernetes, pode falar como você expõe um container para a internet, como você roteia tráfego, como você gerencia as configurações e os segredos, como você coleta métricas e assim vai. Então ele é uma plataforma completa para você operar suas aplicações e suas automações, sejam externas para os clientes ou às vezes, muitas vezes, internas para sua própria empresa. Boa. Tem algum custo aí só para... Vai que alguém acha que tem algum preço? Depende. O Kubernetes em si é open source. Então, se você quiser, você hospeda o Kubernetes na sua máquina, ou existe até uma distribuição popular de Kubernetes chamada K3S, que ela é tão levezinha que você pode hospedar ela até em Raspberry Pi. Tem inclusive um pessoal que faz isso e hospeda clusters de Raspberry Pi. Mas se você não quer dar o trabalho de hospedar você mesmo, você pode pagar para alguém hospedar isso para você. A AWS tem o EKS, que te cobra valorzinho ali de algumas dezenas de dólares para te hospedar. O Azure vai ter um preço similar, a Google vai ter uma oferta similar. Então, todas as grandes clouds aí vão ter ofertas de Kubernetes gerenciados para todo mundo aí. Bom, você já está há um tempo trabalhando com Kubernetes, legal, deve ter visto várias situações, a gente vai relatar algumas delas. Mas eu queria começar com uma pergunta aqui de qual é a feature mais subestimada em Kubernetes que você pode compartilhar com a gente? Não, essa é boa, porque é uma coisa que eu acho que ninguém nunca espera quando começa a mexer com Kubernetes. Porque a gente pensa assim, na cloud, é ambiente, é gerenciamento, orquestração e um monte de coisa. E o que mais me surpreendeu, e eu acho que as pessoas até hoje não valorizam, é o quanto o ambiente, ou a maneira como o Kubernetes foi feito, ela facilita com que a gente replique um ambiente de verdade na minha máquina. Então, eu como desenvolvedor, eu valorizo muito poder ter um ambiente local para desenvolver. Eu gosto de poder reproduzir na minha máquina, rodar na minha máquina, mexer, testar, quebrar, subir de volta e fazer o quanto eu quiser sem impactar
um ambiente de verdade, mesmo que seja um ambiente de dev, porque eu acho que é importante que a gente consiga fazer a validação rápida local. Não só porque quando a gente faz uma validação local, isso quer dizer que a gente consegue fazer um CI bem feito também, porque muitas vezes o CI é uma replicação do ambiente. Usando o Kubernetes, você consegue replicar o seu ambiente muitas vezes com alguns cliques, alguns comandos. Existem muitos clusters que são feitos para você rodar localmente. Então tem o Minikube, tem o Kind, tem uma oferta, acho que da Canonical agora, o MicroK8s. Então tem várias opções para você rodar um cluster na sua máquina. E muitas vezes, quando as pessoas pedem para mim assim, nossa, mas é só rodar aqui na minha máquina? Eu falei, é só você rodar na sua máquina. E da mesma maneira que a gente está instalando lá no ambiente produtivo, todo aquele cluster super mega complicado, cheio de regra e firula, a gente consegue instalar na sua máquina, assim, com 2 comandinhos, aqui tem um mini cluster para você brincar. Brinque como quiser, faça o que você quiser, destrua e recrie. E assim, para mim isso acelera muito a velocidade de desenvolvimento, acelera muito assim a minha produtividade e é quase incomparável. Eu não consigo pensar em uma outra ferramenta que me dê tanta facilidade. Vamos falar em serverless, Lambda, seja em qual cloud que seja, você não consegue replicar com facilidade uma Lambda na sua máquina. Até tem emuladores, mas isso não funciona tão bem. Vai fazer um outro cara mais gerenciado, uma máquina virtual que seja lá na cloud, não é tão parecido. Mas o Kubernetes é praticamente idêntico na sua máquina. Bem interessante isso, fiquei pensando assim, porque volta e meia a gente encontra alguém falando, meu ambiente é muito específico, é muito difícil trazer um ambiente prod para talvez o AT ou um não produtivo, um ambiente dev, e assim, muitas das vezes falta a gente entender o potencial ou qual ferramenta usar, né? Nesse caso, acho que o Kubernetes resolve muito disso, né? E aí vai acabar aquela frase, na minha máquina funciona, né? Aí a gente finalmente consegue acabar com isso, né? Porque ainda tem muita gente que fala isso, né? Agora tem um Kubernetes na sua máquina, vamos ver se funciona mesmo. Exatamente. Pô, mas que nem, já pra quem não pegou, até um momento ali atrás você falou do Raspberry Pi. Pra quem não conhece o Raspberry Pi, é basicamente uma plaquinha do tamanho do cartão de crédito que tem um potencial gigantesco de processamento, né? E assim, se roda ali dentro, pô, talvez a sua máquina tenha muito mais gigas e muito mais núcleos de processador, vai rodar muito tranquilo, né? Me dá um certo raio assim, sempre tem uma desculpinha do dev, não vai pesar mais a máquina, e não sei o que. Cara, não pesa tanto, né? Dá para replicar tranquilamente, né? O Kubernetes em si é relativamente levezinho. Ele roda com bem pouquinho, assim. O que vai pesar é a aplicação. Aí agora vamos otimizar a sua aplicação para não pesar tanto. O que vai pesar é a quantidade de aba que você tem aberta no seu navegador. Isso sim pesa, né? Não é outra coisa. O Chrome mata, não é o seu ferramenta de DevOps. É isso aí. Legal, vamos para uma próxima já? Bora. Temos uma perguntinha aqui para você. Qual é a maior ideia errada ou o maior erro sobre o Kubernetes, na tua visão? O legal é que eu acho que você até trouxe ele sem querer agora na sua penúltima frase. Sério. Você falou, o Kubernetes resolve muita coisa. O problema é quando a gente tenta usar o Kubernetes para resolver tudo. A bala de prata, assim, né? A bala de prata. Não existe bala de prata. O Kubernetes chega bem perto, mas ele não é uma bala de prata. Porque assim, ele é uma engine de computação genérica. Então você roda o que você quiser nele. Em teoria, você consegue rodar literalmente o que você quiser. Mas ele ainda é um orquestrador de containers. Então, existem coisas que não são 100% adequadas para rodar em containers. E se eu falar isso hoje em dia na parte de DevOps, é capaz do pessoal querer me enforcar aqui, vamos botar na forca. Meu Deus, falou que container é ruim, né? Calma. Vamos dar um exemplo bem clássico. Você vai rodar um servidor de HCP, bem tradicional, infra-tradicional. Dá para rodar em container? Dá. Vamos rodar um servidor de HCP dentro do seu cluster Kubernetes? Talvez não seja o lugar mais adequado para você fazer isso. Dá para fazer, mas... Dá. Ou, por exemplo, isso acontece bastante nos nossos clientes. Vamos hospedar um banco de dados. Eu posso hospedar meu banco de dados no Kubernetes? Com certeza. Um stateful set? Um disco? Perfeito. Mas será que é a melhor solução? Um exemplo clássico é como a gente faz backup em Kubernetes. Tem várias soluções. Tem o Velero para a gente fazer o backup de disco, a gente pode fazer IAC para garantir que... deve fazer IAC para garantir que os manifestos tenham. Mas veja, a gente tem que gerenciar isso. Será que eu ter aquele banco ali realmente é o melhor local? Será que eu vou cuidar ali do auto-scaling desse banco? Será que eu vou cuidar do high availability? Eu vou distribuir ele entre múltiplas regiões para que ele não caia? Às vezes, não é o melhor lugar. Talvez uma solução pronta, gerenciada, te dê menos overhead, então menos manutenção. Ou pode ser simplesmente que a sua aplicação, a natureza dela não faça sentido você hospedar em um Kubernetes. Vamos supor que você tem um código que roda uma vez por dia, uma funçãozinha ali simples, uma operação, uma automação, que você roda uma vez por dia por 30 segundos. Você vai deixar um container lá o tempo todo ali rodando 24/7 naquele seu Kubernetes? Não, vou criar um cron job. Mas não roda baseado em cron, então eu vou ter que fazer um disparo customizado.
baseado num evento. Poxa, então, será que o Kubernetes realmente é a melhor solução? Dá para fazer? Dá. A gente pode criar um controlador, um cara customizado que dispara sobre eventos, sei o quê. Ou pode ser que, às vezes, uma função da sua cloud favorita resolva com 5 minutos de código. Não é porque o Kubernetes consegue fazer tudo que ele é a melhor solução para tudo. Eu acho que as pessoas, muitas vezes, quando veem o Kubernetes, pensam, não. A gente chega ali e bota tudo. E o principal caso, acho que vai ganhar isso nem tanto Kubernetes, mas até o próprio em containers. A gente pensa em botar tudo em container. No Kubernetes tudo é container. Se aquela coisa não é adequada para ir para container, então não é adequado para ir para Kubernetes. Fica pior, né? Fica pior. Eu vou dar o caso clássico do monolito velho. Que a gente pega muito cliente que está fazendo a revolução digital agora, está indo para cloud, está indo para nuvem, está tentando fazer essa mudança, e eles têm uma aplicação velha, monolito gigante. Será que vai ter tanto benefício assim de a gente botar esse monolito direto em Kubernetes sem desmembrar ele devagar? Vamos botar aquele trambolho que usa 16 GB de RAM no Kubernetes? Poxa, pode ser que faça sentido a gente botar lá. Pode, a gente ganha algum benefício? Até ganha. Olha, o Kubernetes entrega para nós de graça ali o IAC, entrega para nós quase de graça ali a resiliência, em que ele pode restartar automaticamente. Mas, poxa, será que a gente está usando todo o benefício dele? Será que a gente vai conseguir usar direito? Vai conseguir usar o gerenciamento de recursos? Vamos conseguir usar ali o auto-scaling adequadamente? Será que a gente só não vai estar subindo um monte de máquina, de servidor, uma para cada cópia? Será que a gente realmente está usando bem? Ou será que vale a pena, às vezes, vamos dar um passo para trás? Será que faz sentido a gente migrar isso para Kubernetes ou faz sentido a gente começar uma operação diferente? Eu fico pensando assim, se levar uma coisa... Você trouxe o exemplo do monolito, né? Ele já traz uma história, uma série de coisas lá internas dele que, cara, só podem talvez piorar ou, quando passar do tempo, até você tentar resolver, você vai só subindo mais máquina, ou seja, ficando mais caro ainda, né? Do que, de fato, sei lá, vamos fazer o estrangulamento do software que a gente fala, né? Cara, pega uma parte aqui, quebra em domínio, leva isso e vai trabalhando com isso. Legal, não tinha essa visão assim, mas agora você falando, me vem à mente várias coisas assim, que tudo que eu vejo é Kubernetes, não sei o que é Kubernetes, e quanto material tem às vezes na internet, tudo Kubernetes faz, mas será que é melhor essa boa provocação? Legal. E assim, a gente está falando já aqui pegar esse exemplo aqui do monolito, né? Da tua visão, por que é importante ter essas automações, assim, que nem você vai usar o Kubernetes como uma ferramenta para ter uma automação, né? Tô errado ou falei besteira, não sei. Não, tô certo. 100% certo. Qual que é a importância disso, assim? Do que você vê, assim? Que nem você deu o exemplo, a galera as empresas estão indo lá, agora você digital. O que será? Daí, a automação passa por meio disso, né? Qual que é a importância disso? Bem, vamos lá, tem alguns pontos aí. Então, o primeiro ponto é assim, o Kubernetes é uma ferramenta, mas como toda ferramenta, você tem que manusear ela. E o Kubernetes é uma ferramenta que eu vou dizer que ela tem um certo trabalho para você aprender a manusear ela. Você precisa de várias pessoas para manusear ela. Comumente perguntam para nós, vamos para Kubernetes ou vamos para uma outra solução? Já me perguntaram isso muito, às vezes até amigos por fora, eu boto Kubernetes aqui na minha empresa, e a primeira pergunta que eu faço, Wagner, é assim, você tem um time para cuidar desse cluster? E a maioria das vezes a resposta é, não, só eu e mais uma pessoa. Eu falo, cuidado, tem um custo aí, tem um custo muito grave, que é o custo da gente de gerenciar e ter esse cluster. Por que eu falo isso? Porque você vai ter que dar manutenção, não é só colocar as coisas e deixar lá. Você vai ter que atualizar esse cluster, você vai ter que garantir a resiliência desse cluster, você vai ter que monitorar, e você vai ter que, mais importante do que tudo isso, apoiar as pessoas que usam o seu cluster. Porque uma empresa, a gente sabe que assim, você está ali cuidando do seu cluster, você entende do cluster, e o resto da empresa. Eles vão depender em você para ajudar eles. Por mais que o Kubernetes ajude a gente com alguns outros pontos, você ainda vai ter que ajudar as pessoas. E daí, falando em ajudar, eu acho que a gente chega no ponto mais importante. Eu acho que esse aqui é o ponto mágico da parte boa do Kubernetes, e por que a automação com ele é tão importante, por que ele entrega, ele quase dá para nós aquela plataforma pronta para a gente trabalhar, que é aquela parte de diminuir silos. É a parte da cultura DevOps, né? Diminuir silos. É a parte ali do trabalho de um SRE, se você for pegar o livrinho da Google, muito bonitinho, diminuir o trabalho repetitivo. A Google chama de toil. E o Kubernetes entrega isso pra gente de bandeja. Eu vou dar um exemplo. Quando você instala uma aplicação, Wagner, na sua máquina, o que você faz hoje em dia para instalar uma aplicação na sua máquina? Bom, depende da máquina. Tem umas que eu tenho que pedir autorização, tem que subir como administrador, e clica next, e não lê o contrato e dá que eu concordo. Legal. Mas você, para tentar subir a aplicação nessa máquina, ou você pede permissão para alguém, ou eventualmente você dá um double click, next. Não seria muito bom se você pudesse só chegar aqui, um botão, deploy. Perfeito. Tá bom, seria perfeito. A ideia do Kubernetes é que a gente faça isso. Você vai ver que até a própria filosofia dele é separada. Ela de uma maneira assim, ela separa as responsabilidades para que, de uma certa maneira, você depois não precise mais ter esse silo. O Kubernetes tem a questão de operadores
e a questão de usuários, quase. Eu vou dizer usuários, pensa assim, as pessoas que instalam aplicações. O operador provisiona recursos. O usuário usa recursos. E tudo no Kubernetes tem essa filosofia. E agora a gente pode ir num papo muito distante, que a gente pode ficar aqui 20 minutos eu te dando exemplo disso aqui, mas eu vou tentar ser sucinto. É muito tradicional da infra, e o pessoal que é de infra, falar assim, a gente vai hospedar um serviço novo aqui num site novo. Legal, vamos lá, comprar domínio, apontar DNS, provisionar certificado, criar rota. No Kubernetes, tudo isso deve ser automatizado. Tudo. Então a gente já implantou isso em vários clientes, tá? No Kubernetes a gente usa um conceito chamado Ingress Controller, e a gente usa objetos chamados Ingress, e a gente tem automações como Search Manager, a gente tem automações como External DNS, e toda a ideia é que tudo seja automatizado. Então você como operador, Fusca, você chega lá e bota alguma coisa no cluster. Você bota um Ingress Controller. O que é o trabalho de Ingress Controller, para quem não conhece, entendo bem de Kubernetes? É um proxy reverso, pessoal de infra, um cara que fica na frente ali do seu site, e ele vê ali, eu tô indo para banana.empresa.com. Então eu mando para o serviço Banana. Eu tô indo para batata.empresa.com. Eu vou para o serviço Batata. O Ingress Controller faz isso para Kubernetes. Tá, mas a configuração vai ali dentro do Ingress Controller, ali que eu vou colocar, igual um Nginx, um Apache tradicional? Não. Essa configuração vai no Ingress. Pera, mas quem instala o Ingress? É o seu usuário, é o seu desenvolvedor. Quando ele pacota a aplicação para instalar, ele no Ingress fala qual vai ser o domínio. Você como operador, você simplesmente restringe o que pode ser colocado ou não. E ele usa. Então você instala, ele usa. Você instala, ele usa. Isso tipo uma governança, assim. Exato. Mas a ideia é que agora a pessoa que está usando o seu cluster, ela pode fazer o self-service do serviço. Aquela parte de provisionar certificados. Existem automações, por exemplo, o Search Manager, extremamente popular. Ele provisiona os certificados para você. Então você, como infra, não precisa mais agora ficar pensando, nossa, mas eu tenho que provisionar um certificado para esse cara. Não precisa. O Search Manager faz para você. Se você configurar essa automação direito, o desenvolvedor chega lá, pede, eu quero um Ingress. O Search Manager cria o certificado, o seu Ingress Controller faz o roteamento, e se você tem uma integração com uma cloud, na hora que você instalou o certificado, você já provisionou o load balancer, do automático, self-service. Já pensou se você, para cada aplicação da sua empresa, e com microserviços ainda, a gente vai ter dezenas, centenas de aplicações, você vai gerenciar cada rota, cada certificado, cada entrada do proxy reverso? Não é viável, Fusca, não é viável. Você vai precisar de um time de 50 pessoas para fazer isso. Não tem como. Mas se você automatizar, o seu time foca na entrega, o desenvolvedor foca na entrega dele. E a chance de, sem automação, a chance de passar alguma coisa, esquecer e falhar é altíssima, né? É altíssima. Acontece o tempo todo. E aí, do lado do desenvolvedor, vamos entrar na parte do desenvolvedor, Fusca. É muito comum a gente empacotar as coisas ali pro Kubernetes. Pro desenvolvedor, a automação é código. E isso que eu acho legal, porque o desenvolvedor está acostumado a escrever código. É um código um pouco diferente, mas é código. Eu quero instalar na minha aplicação, que é um servidorzinho web, bem simples ali, né, com um statelesszinho. Pra gente subir isso, a gente provavelmente vai precisar de um deployment, de um service, daquele Ingress que eu falei ali, aquele treco ali que eu falei pra você, que a gente vai instalar, que vai pedir pro Kubernetes, ei, me entregue a rota, certificado e tudo mais. Eu vou instalar isso toda vez, vou escrever tudo isso na mão? Não. Você vai empacotar isso de alguma maneira. Pode ser um arquivo YAML cru, pode ser usando Kustomize para fazer patch, ou acho que a solução mais popular, acho que a minha favorita também é usando Helm, em que a gente cria um pacotinho, um instalador. Sabe igual aquele executável que você dá double-click para instalar e dá next, aí? Kubernetes é igual, a gente cria um Helm chart, por exemplo, preenche uns arquivinhos de valores com as configurações, então eu quero esse domínio, eu quero esses recursos, e essa imagem, esse container aqui que eu vou rodar. Rode, tá instalado. E você lembra aquela maneira que eu falei pra gente ter um cluster local, algumas perguntinhas atrás? Como que você acha que você instala no seu cluster local? Usa ABC. Exatamente a mesma coisa. Ali. Uhum. Exatamente a mesma coisa. Então, essa automação que eu tô falando que é importante, ela que junta tudo, assim. A gente automatiza tudo no Kubernetes. Para que, aquele cluster não fique aquele monstro gigante, difícil de gerenciar, que ninguém consegue manter. E segundo, para que as pessoas começem a focar nas entregas que elas precisam entregar. E o Kubernetes dá essa plataforma para nós. Tanto que toda a comunidade, você vê que toda a comunidade já revolve ao redor disso. Você pode ver isso na parte de Prometheus. Hoje em dia existe o Prometheus Operator. Para quem não conhece, é um cara que coleta métricas. Como que você instala ele no cluster? É um desses instaladores. E ele fica rodando no seu cluster. Onde que eu coleto as métricas, Fusca? Eu vou lá dentro do Prometheus configurar. Você instala um Service Monitor. E aí você fala, olha, a minha aplicação expõe métricas no endpoint parametrics. O desenvolvedor pode falar isso. Ele não precisa pedir pro cara da infra, ei, como que eu exponho minhas métricas? Eu configuro uma rota a mais lá, o parametrics. Não precisa. Ele fala pro cluster, ele tá aqui. E o administrador do cluster que configurou esse cara para automaticamente ir lá e procurar o service. Vai perceber que tá linkado e já vai, opa, esse aqui tá usando tal coisa. Exatamente. Essa que é a magia. Então, a gente quebra silos com automação. E eu acho que isso é muito mágico, assim. Realmente,
brilhou meus olhos quando eu percebi que essa é a maneira que a gente atua no Kubernetes. E eu acho realmente assim muito importante para todo o funcionamento dele que a gente siga essa filosofia. E aí, bom, vou mudar até um pouquinho da pergunta aqui. Bom, você trabalha aqui no Objective, aqui até com consultoria, você vai em alguns clientes. Você percebe essa automação nesse nível que você trouxe, assim, ou você percebe uma distância dos clientes que já estão usando Kubernetes? Olha, eu vejo um pouco dos dois, tá? A gente tem clientes em que, assim, eles abraçaram. E quando eles abraçaram, assim, a gente viu que evoluiu muito rápido. Tem um cliente que eu tô atuando agora, que o time é um time de 4 pessoas total, tá? Incluindo o manager. E esse time é capaz de manter 3 clusters. Porque eles abraçaram a automação com tanta força que mesmo um time bem pequenininho consegue manter a infra da empresa toda. Então, legal. A gente usa todo o IAC do Kubernetes, todos aqueles manifestos YAML, a gente usa Helm chart, a gente usa provisionamento automático de DNS, a gente provisiona certificado automaticamente, a gente provisiona load balancer automaticamente, é tudo automatizado. Tudo que a gente pode fazer de ferramental automatizado. Até nossos agentes de CI/CD tem se tornado uma solução bem popular, rodar no Kubernetes. Então a gente configura nosso CI/CD para provisionar agentes no Kubernetes, é automatizado, a gente não se preocupa. Nossa, mas eu vou provisionar uma máquina ali porque o cara precisa de um CI/CD. Não, roda no Kubernetes, deixa que o Kubernetes se vire para provisionar a máquina. Ah, mas eu quero economizar custo de noite, eu quero desligar o ambiente, não tem problema. Você configura o autoscale no Kubernetes e de noite o ambiente desce normalmente, você não precisa fazer nada. Tem clientes que ainda resistem um pouco. O pessoal tem um pouco de medo, às vezes. Não, mas mas vai acontecer, vai funcionar bem, né? Mas a gente já tem todo um treco aqui pronto para provisionar o certificado manualmente, a gente que quer cuidar. Tudo bem, pode fazer assim também, é flexível. Tem isso, né? Tem. Às vezes não tem, que é meio trágico. Eu recomendo que a gente faça. Mas às vezes o pessoal tem uma certa resistência, porque já fazia as coisas de uma certa maneira, mas tá tudo bem. É flexível, a gente faz funcionar do jeito que tem. E depois a gente vai integrando devagar, né, como pode. Legal. Bom, a gente começou até a falar um pouquinho do seu dia a dia, suas experiências aí. Qual foi o seu maior desafio até agora com o Kubernetes, Ângelo? Na verdade, tem 2. Eu vou te pedir qual desafio que você quer. Você quer o desafio técnico ou você quer o desafio soft skills? Vamos começar pelo técnico aqui. Acho que a gente já estava ainda na linha da automação ali. Vamos começar pelo técnico e depois a gente vai para os soft skills. O técnico, na verdade, é interessante, porque, em geral, o Kubernetes tem uma comunidade muito grande. Então, em geral, as pessoas encontram os problemas antes de você. Eu até várias vezes prezei por usar as soluções open source do Kubernetes em vez de soluções pagas, porque elas têm uma comunidade tão grande, tão ativa, que muitas vezes a entrega de valor é maior. Mas lá, de vez em quando, você esbarra num probleminha que é um pouco mais baixo nível. Então eu vou trazer esse caso aqui que aconteceu uns tempos atrás. Hoje em dia, eu acho que quase todo mundo que usou Kubernetes e subiu um pouco a escala dele deve ter esbarrado nesse problema em algum momento e provavelmente esbarrou no contorno, na solução. Esse foi um caso de uso bem interessante, porque eu estava começando a aprender Kubernetes ainda na época, quando eu encontrei esse cara. Que é relacionado, na verdade, a uma race condition no kernel do Linux. Existia um problema de DNS no Kubernetes, em que a gente identificou como problema de DNS. Era um problema de DNS. Em que, aleatoriamente, parecia que o DNS no cluster parava de funcionar. Assim, por 2-3 minutos ele parava de funcionar a Fusca e nenhum domínio mais resolvia. Né? Então, os pods estavam lá, a rede funcionava, mas parece que eles não resolviam domínios. E você via os erros, né? Comumente lá. Eu usei o exemplo do Batatinha. A gente tinha um erro lá, batatinha.empresa.com, hostname unknown. Ou could not resolve hostname tal. E depende da aplicação como dava o erro. E esse foi um problema que a gente caçou, e o único sintoma que a gente tinha era essa falha intermitente de DNS, porque parava de funcionar por alguns minutos e voltava. Parava, voltava. Mas assim, 3 minutos parece pouco, mas dependendo do horário de pico ali, 3 minutos é um desastre. Imagina aquele seu SLA de 99,9%. Isso que eu tô pensando, 3 minutos é muito tempo, hein, cara? Nossa, um pedido assim que eu quero, sei lá, um aplicativo de comida, uma transação, um Pix mesmo, imagina. Não dá. Desastre. E a gente ficou investigando esse problema e eventualmente a gente chegou numa conclusão que foi o que levou a gente a encontrar as issues na comunidade. Era um problema do Linux mesmo, estou falando do sistema operacional que roda todos os servidores do mundo. E eu acho que eu vou até entrar um pouquinho... Especificamente alguma distribuição ou não? Não, o kernel. O kernel do Linux mesmo. E eu vou até entrar no detalhezinho técnico, porque eu acho bem interessante essa solução. É um pouco, talvez até um pouco avançado aqui, mas para quem não sabe, o DNS, o protocolo de DNS funciona com o DP. E o DP é um protocolo sem conexão.
Então, o kernel, para ele saber para quem ele manda e responde, ele mantém uma tabelinha interna dele para saber, eu recebi tal pacote e eu respondo para tal pessoa. Então ele mantém uma tabelinha. E acontecia que tinha uma race condition lá dentro do kernel do Linux que o ambiente Kubernetes expunha. Então, num desktop normal, num servidor normal, a gente tem um número de processos muito baixo rodando. E a gente tem um número de consultas de DNS baixo, então não acontecia com frequência. Mas no Kubernetes a gente roda muitos pods. Às vezes a gente roda 40, 50 pods, e pra quem não sabe, um pod é mais ou menos um container, mais ou menos. Então todos esses pods o tempo todo mandando chamar de DNS, do nada começava a falhar. E o pessoal percebeu aí depois com esse ambiente que é o Kubernetes, de ter tantos containers, tantas aplicações rodando ao mesmo tempo, que eles começaram a pipocar esse problema. E é um problema tão difícil de diagnosticar que, poxa, né, ficou anos no kernel do Linux sem ninguém perceber que tinha esse problema. E por causa do Kubernetes o pessoal encontrou, e inclusive foram feitos patches pro kernel do Linux por causa desse problema. A última vez que eu acompanhei, faz uns 2 anos já esse problema, tá? 2 patches já tinham sido implementados do kernel, um ainda não tinha entrado, mas acho que faz 2 anos, acho que essa altura já deve ter entrado, tá? A mitigação na época, olha o que era. Foi uma feature que o pessoal implementou chamada Node Local DNS Cache, que é esse nome maluco que eu acabei de falar. Em cada máquina que hospeda seu Kubernetes, a gente roda um pequeno pod, que é um servidor de DNS. E a ideia desse cara era fazer cache. Cache de DNS é bem comum, né? A gente não quer ficar sobrecarregando os outros servidores, então a gente faz cache. E essa solução, por coincidência, mitigava o problema, porque ela não usava o DP para fazer as chamadas upstream, ela usava TCP. Isso contornava o problema. Quando a gente percebeu isso, a gente implantou essa solução no nosso cluster interno aqui, né? E a gente implantou essa mesma solução em já... Poxa, eu acho que eu já ajudei pessoas, não talvez indiretamente, mas em 4 ou 5 clientes que tiveram o mesmo problema instalando o Node Local DNS Cache que contorna o problema. Então, realmente, assim, acho que tecnicamente foi um problema não foi técnico de código, mas foi de diagnóstico. Assim, sabe? Sim. Foi fundo. Foi muito fundo. Foi fundo mesmo, né? Se chegar ali no próprio kernel do Linux. Interessante, cara. Legal. E do soft skill? O que você pode dizer? Esse eu até acabei mencionando um pouquinho mais cedo. Quando você instala Kubernetes nas empresas, eu acho que um pouco até na parte de containers, é diferente, é muito diferente. Então, toda aquela filosofia que eu trouxe, assim, de você ter um operador que automatiza e o desenvolvedor que entrega, tem muita resistência às vezes. Então, até no próprio livro de SRE, um dos tipos de públicos que você vai ter é o crítico. Essa pessoa vai ver o que você está implantando e ela vai achar ruim. Ela vai achar 1000 problemas. Ela está errada? Não. Ela não está errada, mas é diferente. E quando você tem diferenças, você tem resistência, porque na maioria das vezes, por mais que a gente tenha às vezes clientes que têm implementações que não são ideais e que a gente está lá para ajudar, o que eles têm funciona. E quando funciona, as pessoas têm resistência a mudar. Então a gente tem que, com calma, mostrar, olha, por que essa solução aqui é um pouco melhor? Então, comumente, aquela solução ali do Search Manager, vou voltar no exemplo. O Search Manager é o bico em Kubernetes. É mais difícil você encontrar um cluster que não tem instalado do que os que tem. É tão ubico que todo mundo usa. Para que eles usam? Para gerenciar, geralmente, certificados usando o Let's Encrypt. Mas o Search Manager só faz isso? Não, ele pode gerenciar qualquer certificado, inclusive ele pode ser a sua CA, se você tem certificados internos, né, a sua autoridade certificadora. E muitas vezes quando a gente fala com o pessoal, principalmente de infra mais tradicional, eles têm um receio muito grande de usar esse serviço. Não, mas será que ele vai colocar? Eu não vou ter o controle? Será que vai funcionar? E o pessoal tem resistência. Eles, não, a gente vai gerenciar por fora. A gente fala, tudo bem, vamos gerenciar por fora. Mas a gente começa a implantar as aplicações, implanta nos servidores e Kubernetes é um orquestrador, então ele não tem uma máquina fixa, principalmente se você não está em on-premises, né? Você usa na cloud, então tem autoscaling, sobe e desce servidor, o tempo todo o container nasce e morre, é efêmero, né? A ideia é que a gente jogue fora e nasça um novo se precisar. E com muita frequência chega em nós assim o pedido, como que eu dou SSH no servidor? E a gente, pra que você quer dar SSH? Pra que você quer dar SSH no servidor? Porque eu quero olhar o container. Eu falo, não é assim que funciona. Mas como assim? Eu dava SSH aqui no container, no servidor, eu usava Docker Run aqui e eu olhava o meu container. Não, mas não é assim no Kubernetes. Você nem sabe em qual servidor tá rodando, como que você vai dar SSH? Nossa, mas como que eu gerencio então? Calma, tem ferramental pra isso. E essa barreira é difícil. As pessoas você tem que mostrar para elas, olha, aqui é um pouco diferente. A gente usa Kube Control para gerenciar. A gente tem um painel, a gente tem um Grafana, a gente tem um dashboard, tem um canal VS, a gente tem outras maneiras de solucionar os problemas. E demora até você fazer isso, principalmente se o pessoal vem da infra mais tradicional. Acho que essa sensação de não saber aonde está pisando, essa insegurança, igual você falou, realmente é uma das coisas que mais pesa, né? É muita coisa nova, mas sempre foi assim, agora vem a tecnologia que traz uma evolução, que vem para facilitar, mas às vezes
a curva de aprendizado pode ser mais lenta e tardia, né? Pode, com certeza. O Kubernetes é difícil, é difícil. Por isso que eu falo que você precisa de um time, porque é quase impossível que uma pessoa saiba tudo sobre Kubernetes. O pessoal às vezes vem consultar pra mim, Ângelo, porque eu sou um especialista em Kubernetes. Eu sei tudo sobre Kubernetes? Nunca, cara. Kubernetes é um ecossistema muito grande. Eu nunca conseguiria saber tudo. Mas eu sei que com o meu time ali, se juntar uns 2 ou 3, a gente já começa a brincar um pouco mais. E é por causa disso, eu entendo essa resistência, é uma resistência válida, né? Se o pessoal vai começar para Kubernetes, eles têm que aprender. Então, poxa, é um medo válido. É um medo que tem que ser respeitado e por isso a gente tem que ir com carinho. Acho que da mesma maneira que a gente traz a cultura DevOps para quebrar silos, que a gente tem que ir com carinho, entender as dores, a gente Kubernetes é a mesma coisa. A gente vai com carinho, faz as dores. Até do lado dos desenvolvedores. Os desenvolvedores é uma coisa diferente. Mas eu vou fazer um deployment? Mas eu que vou escrever o código agora, que vai colocar infra, e o pessoal fica, não, mas não é meu trabalho. Isso aí é trabalho do time de DevOps, é time de SRE, é time de infra. Eles fazem, até eles entenderem que, não, cara, você realmente, é melhor pra você que você escreva o código de deploy. É você que sabe como a sua aplicação roda. É você que sabe o que ela precisa rodar. Então é melhor que você escreva esse código. Até o pessoal entender isso, leva um tempinho mesmo. Mas depois tem bastante benefício. O pessoal aprende, o pessoal gosta. É muito comum quando eu mostro ao pessoal um Helm chart que ele fala aqui, aqui você preenche as variáveis de ambiente, aqui você preenche os recursos, aqui você preenche as rotas. O pessoal fala, mas é só botar aqui? É só isso. Mas eu vou precisar da aprovação de alguém? Olha, não. A gente botou aqui de uma maneira que o ambiente de dev é todo seu, cara. Pode fazer o deploy à vontade. Para produção a gente vai botar um pouquinho mais de governança, mas para dev você pode só alterar aqui o valor. Altera a variável de ambiente. Fica à vontade para alterar. É a sua aplicação, você que sabe preencher. O cara de infra nunca mexeu na sua aplicação, cara. Ele não sabe qual variável de ambiente tem que preencher. Mas você sabe. Muito interessante. Legal. Bom, você já começou a falar um pouquinho ali sobre... às vezes o pessoal até te considera aqui como um especialista em Kubernetes e tal, mas que levou um tempo para aprender tudo isso aí. Tem gente aqui que está estudando pela primeira vez Kubernetes, tem gente que já está mais avançado na caminhada, eu acho que já aproveitou vários toques aí que você trouxe, mas que dicas que você pode deixar assim, para quem está começando nessa jornada com Kubernetes? O que você pode compartilhar com a gente? Deixa eu te contar como que eu aprendi Kubernetes, Fusca. Eu entrei no Objective, há 4 anos aqui. Eu entrei no Objective e no meu primeiro PDI, meu chefe pediu, o que você planeja aí de ganho? O que você quer aprender? O que você vê no seu futuro? E eu falei, eu gostaria de aprender Kubernetes. Pelos próximos 6 meses, eu fiquei dando com a minha cabeça contra a metafórica parede, que é o Kubernetes, por 6 meses. Usando e mexendo e fazendo errado e usando de novo até eu aprender a fazer certo. E depois eu fiz mais ainda. O que eu tenho de dica para quem quer usar Kubernetes é assim, vai de cabeça. Você vai achar muito tutorial, você vai achar muito exemplo na internet, você vai achar milhões de blogs e mediums e vídeos no YouTube e esse podcast aqui falando sobre Kubernetes, né? Vamos achar isso aqui. E o que eu faço? Eu vou falar, vai de cabeça. Você consegue instalar o Kubernetes na sua máquina, então instale um Minikube, um Kind, o sabor favorito de Kubernetes que você quiser, e brinque com ele, pega essa aplicação que você fez deploy ontem para qualquer ambiente, faça deploy em Kubernetes. Aquele container que você rodava, e brinque e vai com uma mente fresca, completamente fresca, assim, não vai com nenhuma expectativa, porque tem muita solução nova, tem muita coisa boa ali, e é tudo muito novo. Sabe, a gente, nesse nosso mundo que muda bem rápido, assim, nesse mundo de tecnologia, o Kubernetes é um bebê quase ainda. Se a gente for comparar, ele já tá virando, eu não vou dizer padrão de deployment em cloud, mas, poxa, eu acho que a primeira versão do Kubernetes foi disponibilizada, 2015, 2016, eu posso estar falando o número errado, tá? Se quiser verificar aí pra corrigir as fake news. Vou dar uma checada, mas realmente é muito novo, assim, o Kubernetes. A primeira versão do Kubernetes, acho que publicamente disponível, foi bem cedo, muito cedo. Então ele é um bebê, comparado com as técnicas tradicionais. E por ele ser esse bebê, ele tem muita coisa nova e muita coisa diferente. E depois de usar ele por um tempo, você vê que, essas coisas novas são boas. Nem tudo que é novo é bom, mas tem muita coisa boa ali. E tem muita integração e muita automação e muita coisa legal que você pode fazer que soluciona o problema de maneira completamente diferente do que você esperava. Ambos do lado de infraestrutura, que nem eu falei, poxa, até 5 anos atrás, até 10 anos atrás, quem de time de infraestrutura que ia pensar em que a gente já está renovando certificados a cada 3 meses automaticamente usando Let's Encrypt? Quase ninguém. E hoje em dia é a solução padrão. Renovar certificado automaticamente é a solução padrão. E o Kubernetes já nasceu pensando nisso. O Threat Manager tá aí. E quem quer pensar em falar sobre Service Mesh e ter dashboard automático, não sei o que, poxa, tá aí. Hoje tem o Istio, tem o Linkerd, pronto pra gente usar.
E da parte de desenvolvimento, quem que diria que eu poderia basicamente replicar o meu ambiente da cloud na minha máquina? Ninguém nunca falava isso alguns anos atrás. É impossível, cloud é cloud, aqui, é isso aí. Não tem como. E só de você aprender um pouquinho ali, só de você como desenvolvedor, aprender um pouquinho como funciona o seu deploy, nossa, sua qualidade de vida aumenta como se fosse assim, é a diferença de você ter que todo dia ali preparar a sua comida e cortar e fritar tudo e depois congelar porque você não tem tempo para depois disso aqui. É a diferença disso e de vir uma pessoa te entregar a comida quentinha na porta da sua casa todo dia. Essa é a diferença, assim, pessoalmente foi pra mim, foi assim. É uma diferença tão grande de você aprender um pouquinho como funciona, que não tem coisa melhor pra eu dizer. Então, seja você de infra, seja você de desenvolvimento, seja dos dois, vai de cabeça e aprende com uma mente bem fresquinha. Parece meio genérico, mas foi o que funcionou pra mim. E até agora, olha, não tenho do que reclamar. Tem atendido, legal. Só pra corrigir, lançar aqui, segundo o Wikipedia, Kubernetes foi lançado em 7 de junho de 2014, há 10 anos atrás. Pô, errei um ano. Foi quase, né? A gente tá gravando esse episódio aqui em novembro de 2024, vai que alguém tá escutando nos outros anos, né? Então, nessa época que a gente tava com 10 anos e na versão estável na 1.31.3, lançada em 21 de novembro de 2024. É isso aí, é a mais recente. Show! Ângelo, muitos aprendizados. Eu só tenho que te agradecer aí por ter aceito o convite aí. E como é que o pessoal te encontra aí? Você usa alguma rede social, LinkedIn, alguma coisa assim que pode... Como é que o pessoal te encontra ou você é mais desligado disso? A maneira mais fácil é você me encontrar no LinkedIn, então meu nome tá aí, Ângelo Borsar Rosa, eu sou bem acessível. Fora disso, eu tô por aí muitas vezes aí no GitHub como Angelin01, então se o pessoal quiser encontrar aí, às vezes fazer uns PRs lá nos meus repositórios ou bater um papo por lá também vai. E eu sou um cara bem acessível. Honestamente, eu já parei pra discutir com muita gente, muita coisa em muito fórum de internet. Então, poxa, quer pedir coisa, tem dúvida, quer dica, é só chamar, sem medo. Boa, isso aí. E se você gostou do conteúdo, gente, aqui no Object a gente dá consultoria dessa parte de, não só de Kubernetes, mas toda a parte de DevOps. Se você tá tendo algum enrosco aí, fala com a gente aí que a gente tá muito animado para te ajudar a ter um ambiente muito mais sustentável, gerando valor, automatizado, que facilite toda a entrega de valor da sua empresa, tá? Ângelo, muito obrigado aí pela tua participação, foi muito legal trocar ideia, aprendi bastante coisa, tá? Eu sabia um basicão de Kubernetes, aprendi várias coisas hoje aqui, e muito obrigado por ter compartilhado o conteúdo aí, beleza? Eu que agradeço pelo tempo, Wagner. Valeu, gente, a gente se vê no próximo episódio. Valeu!